ele anunciava o que, amados? Repita comigo, reino de Deus. Jesus anunciava o reino de Deus. Então Jesus andava por toda parte fazendo o bem. Mas ele fazia só o bem por fazer? Amados, o bem que Jesus fazia era uma consequência daquilo que ele pregava. Você está comigo? Eu vou repetir, o bem que Jesus fazia era resultado, era consequência daquilo que Jesus pregava. Em Isaías 61, quando ele pega esse texto na sinagoga, no início do seu ministério, ele diz, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, a consolar os de coração quebrantado, a trazer vista aos cegos, liberdade aos prisioneiros e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, primeiramente, Jesus pregava. Jesus era fiel às Escrituras, amados. Ele pregava. Por onde ele passava, ele pregava. E pregava o quê? O reino. E, amados, quando Jesus pregava o reino, anunciava o reino, esse governo celestial, curas se manifestavam. O poder de Deus se manifestava. Amém? Porque o evangelho, a boa notícia do reino de Deus estava sendo anunciada aos corações. E quando o reino de Deus era anunciado, amados, a manifestação do reino de Deus era inevitável. A glória de Deus se manifestava nas reuniões de Jesus Cristo, porque ele estava anunciando, não só de palavras, mas de poder, porque o reino de Deus, ele não é comida e não é bebida. Aleluia, mas é alegria, é paz, é justiça. Aleluia, isso no Espírito. Amém? E quando a palavra de Deus diz que o reino de Deus é justiça, aí é onde a gente vai chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vai lá em Romanos 14, 17. Vamos. Romanos 14, 17. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 4, 17, ele diz, daquele momento em diante, Jesus pregava, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa era a pregação de Jesus, amado. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Onde Jesus chegava, ele dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mas o que é esse reino de Deus? Romanos 14, 17 diz, porquanto o reino de Deus não é comida, não é bebida, ou seja, o reino de Deus não é desta terra. Porque a comida e a bebida é tudo aquilo que nós paramos para desfrutar aqui nessa terra. Comida e bebida, amados, fala de prioridade. Repita comigo, prioridade. Eu não sei você, amados, mas faça o que você estiver fazendo. Quando você precisa beber alguma coisa, você para, não para? Não é verdade? E quando você precisa comer, você também não para? Não é? Então Jesus está falando, olha, o reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, tudo aquilo que você dá prioridade nessa vida, isso não é o reino de Deus, porque a prioridade do reino de Deus, aleluia, o estabelecimento do reino de Deus é a justiça, em primeiro lugar. Cadê o texto? Romanos, aleluia. Não é comida nem é bebida, mas justiça. Começa o quê? Repita, justiça. Depois, paz. Depois, alegria no Espírito Santo. Aleluia. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Esse glória a Deus foi pela fé, porque vocês ainda não pegaram a revelação não, mas vai pegar, amém? Glória a Deus. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amados, isso é o reino de Deus. E Jesus chegava e dizia, em cada cidade, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Ei, se arrependa, é chegado o reino de Deus. E como é que o reino de Deus se manifestava? Diga, justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Ei, amado, Jesus chegava em um ambiente onde havia morte. Ele ressuscitava aquela pessoa que estava morta ou aquele enfermo que estava doente. Ele estava estabelecendo o quê? A justiça. Porque isso é o reino de Deus. E por causa da justiça, para aquela pessoa que estava com o seu enfermo, ou o seu parente enfermo, ou seu filho morto, o que que aquilo trazia? Diga comigo, paz. E o que mais? Alegria. Oh, amados, isso é uma etapa, é uma consequência do reino de Deus. É o resultado do reino de Deus. Ele traz justiça, ele traz alegria e traz paz no Espírito Santo, amado. Como um resultado daquilo que Jesus estava pregando. E o que trata essa justiça, primeiramente? Para esses dias de hoje. Depois da crucificação do meu e do seu Senhor. O que é essa justiça? Diga, até a última gota.
A nossa justiça, amados, é Jesus Cristo crucificado. É o seu sangue derramado e o seu corpo ferido. A nossa justiça é o justo pendurado naquela cruz, para que eu e você fôssemos feitos justiça no lugar dele. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado em nosso lugar, para que nós, que somos pecadores, fôssemos feitos a justiça de Deus. Então a justiça de Deus para nós nesses dias, é o sacrifício do meu e do seu Senhor. Amém? Então ele suportou até a última gota, porque, amados, para pagar um preço. Agora vai comigo lá em Isaías 53, versículo 4 e 5, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Eterno. Seja glorificado o Senhor nessa noite. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Você pode projetar, irmão? Isaías 53, versículo 4 e 5. Oh, benção. Versículo 4 está escrito: no entanto, suas dores eram nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Diga, Jesus levou todas as doenças no seu corpo. Repita comigo, isso é justiça. Amém? Isso é justiça. Para Deus, isso é justiça. Aí eu lhe pergunto, um filho de Deus doente é o quê? Diga, é injustiça. Você está comigo? A justiça de Deus, estabelecida em Jesus Cristo, é Ele recebendo no seu corpo todas as enfermidades. Isso é justiça. Doença, amados, não é justiça, é injustiça. Deus não coloca enfermidade para nos ensinar absolutamente nada. Deus é glorificado, amados, quando nós vivemos em saúde. Essa é a vontade dEle. Amém?